Pá, iniciando gravação, aê. Aê, fala meus levantadores de peso. Começando mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro. E eu sou o treinador Gabriel. E aí, galera? E no episódio de hoje a gente trouxe uma das maiores referências, com certeza a maior referência do país e uma das maiores do mundo sobre esse tema, LPO, que é levantamento de peso olímpico. Então, Gabi, assim, ó, tu não conheceu o Fernando pessoalmente, mas, cara, tu vendo ele falando lá no curso, eu fiz recentemente o curso de Level 1 de LPO do Fernando, e, cara, tudo que ele fala tem uma, como é que eu posso dizer, tem uma parada por trás, tem uma missão por trás que faz com que o Fernando não seja só grande no esporte, mas como pessoa também. Porque agora que ele já atingiu o auge da carreira dele, parece que ele quer passar tudo isso pra frente, sabe? Não só para o país, mas a nível mundial. Isso, e eu quero também que as pessoas entendam tudo isso que eu estou falando aqui no decorrer do podcast. Fernando, por favor, se Sem apresenta dúvidas, João. e explica pra gente o que exatamente é o LPO. Digamos que a gente não soubesse de nada de levantamento de peso, como tu explicaria? Digamos para uma criança, assim, como tu explicaria isso? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, João, tamo junto, Gabriel. Basicamente, o levantamento de peso olímpico é a modalidade dentro das Olimpíadas que define o homem mais forte do mundo. Então, de uma maneira bem simples, quem levanta mais peso ganha a competição. A competição é dividida em duas provas, o arranco e o arremesso. Ou o pessoal que faz o crossfit, o snatch e o clean and jerk. Essas duas provas são somadas, né? A melhor tentativa do snatch com a melhor tentativa do clean and jerk, o arranco e o arremesso, que dá a colocação geral na competição. Então, basicamente é isso. Quem levanta mais peso ganha a competição e é considerado, dentre das modalidades olímpicas, o homem mais forte do mundo. E tu já participou de quantas competições? Tu foi bastante pro Pan-Americano, para as Olimpíadas também? Tu sempre se prepara para essas duas competições ou tu participa de outras? Existe um mundial, por exemplo, assim, de LPO? Sim. O Mundial, todo ano acontece o Campeonato Mundial, só não aconteceu durante a pandemia, né? Tudo isso que aconteceu, que o mundo parou. E foi... peraí que meu cachorro tá pegando tudo aqui. Vai falar. Cachorro não é fácil, não. E... vai falar. E... agora... Vai, King, vai falar, meu. E eu já fui em 2 Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial rola todo ano, e putz, já ganhei 10 vezes o Campeonato Pan-Americano, tenho os recordes pan-americanos, tenho a primeira medalha de Campeonato Mundial em 2018 para o Brasil também, tenho medalha de Mundial Juvenil também, que foi inédito, nunca um brasileiro nem um sul-americano conseguiu na categoria super pesado. Então, eu consegui alguns feitos bacanas aí durante a minha carreira, que eu tenho muito orgulho de carregar. Tu pretende competir de novo no próximo ano ali? Não. Esse ano eu já pendurei a chuteira, a gente estava fazendo a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que foi postergado, era para ter rolado ano passado, e rolou esse ano, e infelizmente não pude participar, tive um problema onde teve uma suspeita de doping e a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso e a ABCD não me permitiram de participar, então eu acabei não participando desse campeonato. Estava muito bem preparado, estava para pegar essa medalha, seria algo inédito aí para um sul-americano pegar uma medalha num campeonato nos Jogos Olímpicos, ainda mais a categoria super pesado, com certeza ia ser algo histórico que acabou não rolando, mas eu já tinha planejado me aposentar, eu tenho aí mais de 20 anos do esporte, são 21 anos treinando e em alta performance pelo menos nos últimos 11 anos da minha vida, então eu já tinha programado me aposentar antes dos Jogos Olímpicos, daí aconteceu isso, serve mais ainda para realmente pendurar a chuteira e descansar. Meu trabalho já foi feito, agora foi como você falou no começo, João, realmente transmitir o conhecimento através dos meus cursos, promover o esporte, e isso que eu venho fazendo nesse semestre aí. Cara, pô, tu tá 21 anos treinando ali, então tu começou com quantos anos? Tipo, desde criança ali? Exatamente. Eu comecei aos 10 anos de idade, no levantamento de peso olímpico. Meu primeiro esporte foi o judô. Eu fazia judô e eu comecei a fazer levantamento de peso como preparação física. Eu sou o caçula de 3 irmãos. Meus 2 irmãos faziam levantamento de peso olímpico como preparação física.
Um é lutador e o outro é educador físico, também trabalha comigo aqui nos Estados Unidos já tem um tempo, e eu acabei seguindo na modalidade, acabei me identificando na modalidade de levantamento de peso, tudo através do apoio da minha família, apoio dos meus pais, então segui carreira esportiva e consegui alguns feitos bacanas aí durante todo esse tempo aí de 21 anos de treino. E, cara... Onde é que você nasceu, Fernando? Cortou, Gabriel, não entendi. Aonde que você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, fui criado... Isso, nasci em São Paulo, capital. Uhum. Fui criado em Santos até os 10 anos de idade. Aos 10 anos a gente se mudou novamente para São Paulo, capital. Eu sou membro do Esporte Clube Pinheiros, aí já sou a terceira geração da minha família, meus avós, meus pais. Eu e meus irmãos somos a terceira geração dentro do clube. E treino desde então no Esporte Clube Pinheiros e sigo carreira aí, são 21 anos. Ah, entendi. Porque, assim, pelo menos na nossa região, por exemplo, é difícil ver a modalidade do EDPO, né, ser praticada tanto por adulto, quanto menos para jovem, criança e tal, né? Aí por isso que eu te perguntei, onde é que você nasceu? Porque você teve a prática, começou a praticar muito cedo, né? Pô, com 10 anos, é difícil, né? E tem até um certo preconceito com essa idade em fazer essas, principalmente a modalidade de peso, né? Musculação já tem, imagina o EDPO, né? Justamente, Gabriel. E isso também eu sofri bastante no começo, até eu lembro que até alguns familiares não queriam que eu praticasse essa modalidade, e sempre foi um incentivo muito forte do meu pai. E daí meu pai falou o seguinte, eu vou te levar num médico, que é o Dr. Joaquim Grava, que na época era o médico do Corinthians, o médico da Seleção Brasileira de Futebol, e ele falou, o que o cara falar, tá falado, né? E se ele falar que a criança pode praticar modalidade, você vai praticar, senão não. A gente foi até o Dr. Joaquim Grava e ele falou, Fernando, não tem problema nenhum você praticar essa modalidade. Muitas pessoas, por falta de conhecimento e até um pouco de ignorância, associam essa... que você não vai crescer, você vai ter problema de crescimento, mas isso, na verdade, não é uma mentira, né? É um estigma que colocaram dentro da modalidade e que não tem nada a ver com isso. Eu tenho 1,86 m e meu pai tem 1,68 m, pra você ter uma noção. Então, mostra que não tem absolutamente nada a ver. E o Dr. Joaquim Grava falou exatamente isso. Falou, Fernando, não tem problema. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos e Europa como preparação física para outros esportes, e as crianças praticam muito essa modalidade. E eu comecei dessa maneira. Ele falou, a chave é não quando começar, e sim como começar. Você tem que ter um profissional capacitado para fazer uma boa iniciação da maneira mais segura possível, ainda se tratando de criança, né? De criança mais ainda. Com certeza. Claro, tem que ter um cuidado lá com progressão de carga, tudo mais, tem que ter alguém acompanhando, mas em questão de crescimento não muda muito. E, Gabi, tu até falou, né, que não é muito disseminado. Tá começando a ser mais o LPO em si, tanto pelo movimento do Fernando, mas também pelo CrossFit em si. Como o CrossFit, basicamente, de certo modo, um dos pilares é o LPO, muita gente está se apaixonando pelo esporte, né, Fernando? E assim, vai lá, pode perguntar. E está sendo mais fácil também ter espaços para isso, né? Porque, para fazer o levantamento de peso, você precisa ali de uma barra, de uma anilha que você consiga normalmente, né, bater no solo, precisa de um espaço, né, um solo que você consiga fazer, derrubar esse peso, enfim, né? Uma estrutura, por exemplo, um ginásio, né, que tem um espaço grande para que ninguém se machuque. Então, até pela estrutura, eu imagino que antigamente era um pouco mais difícil, e agora a gente tem mais esses espaços, como o CrossFit que você falou, que fica mais fácil de conseguir fazer esse tipo de prática, né? Justamente. Hoje em dia você pode ir em qualquer estado do Brasil que você vai achar uma academia de CrossFit e um espaço com uma barra livre. Imagina, quando eu era moleque, era impossível. Isso era impossível. Imagino. Impossível. Por exemplo, se eu tivesse que viajar para ir para outro estado por qualquer motivo, ou seja, férias com a família, ou qualquer motivo, você não tinha onde treinar. Você tinha que ir fazer musculação, porque não tem uma barra livre. Então, a maioria das pessoas ainda discutiam o agachamento profundo, que vai lesionar, que vai... Enfim, aquele papinho furado. Ainda discutem, na verdade, né? Pô, eu não sei como ainda discutem isso, né? Isso daí já foi mais do que comprovado. É verdade. Mas o pessoal ainda fica batendo nessa tecla. E quais são os exercícios? A gente sabe que tem o arremesso e o arranco, mas quais seriam os exercícios bases do LPO? Por exemplo, o agachamento é um deles, né?
Com certeza, João, com certeza. Existem alguns exercícios que a gente chama de pré-requisito, né? Muitas vezes as pessoas querem aprender a fazer o exercício e não tem uma base consolidada. Então, por exemplo, como você aprendeu no João, no Level 1, a gente passa todos os pré-requisitos para fazer uma boa iniciação. Ou seja, se eu quero fazer um arranco bom, eu preciso ter um agachamento profundo bom, que essa é a posição primordial. Se eu não consigo agachar mantendo as costas seladas, o peito estufado, mantém a posição correta, você nunca vai fazer um snatch bom, você nunca vai fazer um arranco bom. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo é a posição do hinge position, ou posição power position, o que você quiser chamar. Terceiro, a posição de sustentação no overhead e, consequentemente, o overhead squat, que é o quarto passo. Então, se você não tem um desses pilares, com certeza você vai ter um movimento falho, né? Então, o desenvolvimento do snatch ou o aprendizado do snatch, no caso o arranco, acaba sendo falho porque você não tem esses pilares estabelecidos. Sem os pré-requisitos, você não consegue melhorar a sua carga ou até mesmo coloca o seu corpo em risco, né, de acabar se machucando e se lesionando, que esse não é o objetivo da parada. Sim, com certeza. E assim, ó, a gente vê que nas competições de CrossFit, por exemplo, existe as categorias a partir dos níveis, né? O scale, o intermediário e o avançado ali, o RX. Mas no LPO não é bem assim, né? É por peso, que nem na luta. E quais são exatamente as categorias que tem no LPO? Elas vêm mudando, João. Ela mudou alguns anos para trás e vai mudar novamente as categorias. Então, são 6 categorias do masculino e 6 categorias do feminino. Desde 56 quilos de peso corporal até a categoria super pesado. Agora, de cabeça, eu não lembro as novas categorias, eles vão mudar novamente. Eles mudaram as categorias por causa do altíssimo número de casos de dopings, então eles mudaram, porque só para você ter uma ideia, nas Olimpíadas de 2004, não, nas Olimpíadas de 2012, em Londres, na categoria 94 quilos, os 12 primeiros colocados na 94 quilos acabaram testando positivo. E o 13º acabou ficando com a medalha de ouro. Então essa foi uma das categorias que foi alterada. Foi a categoria 96, eles mudaram de 94 para 96 e ficou um gap muito grande, que é a categoria 81 até 96, depois 102, 109 e super pesado. E hoje em dia eles criaram categorias olímpicas e categorias em campeonatos mundiais. Então tem uma parte técnica aí que foi alterada e que vai ser alterada novamente, mas daí a confusão dos caras aí, que eu nem eu lembro de cabeça todas as categorias. Sim. E assim, quando é que tu viu que tu levava jeito pro negócio? Tipo, foi logo de cara nos primeiros meses ou demorou um tempo pra tu Isso eu queria gostar saber mesmo? também. Todo mundo, quando você começa, né? Eu comecei com 10 anos de idade, você começa de uma maneira lúdica, né? Aprendendo realmente os movimentos. Então, eu, como sempre fui membro do Esporte Clube Pinheiros, eu tive esse privilégio de treinar todas as modalidades. Quando você faz um treinamento com uma criança, você não pode ser muito específico, né? Apesar que eu sempre fui específico desde o começo. Mas eu sempre mantive outras atividades, fazendo atletismo, fazendo natação, para me desenvolver de uma maneira geral. E aos 15 anos de idade, foi meu primeiro campeonato internacional, que foi o Pan-Americano Sub-15, onde eu fui campeão Pan-Americano Sub-15 e quebrei todos os recordes Sub-15. Desde então, desde os 15 anos de idade, eu sempre mantive essa hegemonia. Sub-17 também fui campeão Pan-Americano, Sub-20 também fui campeão Pan-Americano. Daí, quando eu passei para adulto, que eu demorei um pouquinho para ganhar o Campeonato Pan-Americano, mas foi uma questão de 1 ano ou 2, porque o juvenil vai até 20 anos e depois com 21, 22, eu já fui campeão pan-americano adulto e também mantive essa hegemonia. Então, desde o começo, eu sempre treinei muito, sempre me preparei muito e sempre tive um pouquinho de destaque nas competições. E qual que é o teu recorde pessoal de snatch e clean and jerk? Meu recorde pessoal são os recordes pan-americanos, 201 de snatch, 201 kg de snatch e 242 kg de clean and jerk. Pô, peso, hein? Peso, hein? Bastante. E tu desde o início... E em treino, Vai lá, deixa eu perguntar, mete bala. em treino você chegou a fazer esse tipo de carga, já fez mais ou sempre fica um pouco a menos? Boa. Eu fiz na preparação agora para os Jogos Olímpicos 202 quilos, mas da caixa, ou seja, uma posição de um exercício especial.
para corrigir a parte técnica. Então eu cheguei a fazer 1 quilo a mais, foi o maior snatch que eu fiz em treinamento. Mas de clean and jerk não, de clean and jerk o máximo que eu fiz em treino foi 240, e em competição eu consegui fazer 242. Tu vai melhor então em competição? Isso é incomum, né? Acontecer o atleta ir melhor na competição. Porque geralmente eu sempre faço minha programação, meu macrociclo para ter o pico na competição. Existem outros atletas que conseguem performar melhor durante o treinamento. Não é o meu caso. O meu caso, eu sempre tenho um pico na competição. Eu sempre procuro, até por uma questão de diminuir o risco de lesão, fazer o pico do treinamento, fazer o pico da performance na competição e não no treino. Porque outros países, eles têm vários atletas, né? Aqui no Brasil, no meu caso, quando eu estava ativo, era só eu e depois não via ninguém para substituir. É verdade. E tu sempre foi da categoria mais pesada desde o sub-15 ou tu era menos nas categorias anteriores? Não, eu fui subindo de maneira gradativa. Eu fui, desde o sub-15 eu era 80 e poucos quilos, depois sub-17 eu era 94, daí dos 17 até os 20 eu era 105, e dos 20, daí em diante, dos 20 até os 31, eu subi para a categoria super pesada. Você sempre teve uma estrutura boa, assim, então, você acha? Sempre teve, digamos assim, normalmente tem os ossos mais largos, tem uma predisposição a ter um peso maior, etc. Sim. Eu sempre fui. Eu e meus irmãos, a gente, meu irmão tem 1,94 m, então a gente tem uma estrutura mais avantajada, digamos assim. Todos os meus irmãos, todo mundo pesa 100 quilos para mais, então todo mundo já é um pouquinho maior. Mas eu sempre. Acho que foi uma questão também do treinamento, né? Acabei sempre desenvolvendo bastante. E o levantamento de peso tem essa característica que você acaba desenvolvendo a parte óssea, né? O seu osso fica mais denso por causa do impacto, por causa da força. Então, realmente, você acaba desenvolvendo uma estrutura através do treinamento. Acaba que a maioria dos competidores, eles têm uma estatura parecida, por exemplo, a tua, ou a maioria, por exemplo, o campeão, o cara melhor lá, ele é mais baixo, porque a alavanca é menor de quem é mais baixo, né? Teoricamente, seria mais fácil levantar mais peso. Essa é uma ótima pergunta, Gabriel. Essa é uma ótima pergunta. Né? Na verdade, nos últimos 10 anos, 15 anos, vem mudando muito isso. Os pesistas com maior sucesso são maiores, longilíneos, mais compridos, justamente porque você tem mais tempo para imprimir a potência, né? Os pesistas, porque é muito comum associar. Existe um pesista que foi muito icônico, muito famoso no mundo inteiro, que chama Pocket Hercules. O apelido dele era Pocket Hercules, que era o Hércules de bolso, exatamente. O nome dele é Naim Soleimanoglu. Ele era um turco, um búlgaro naturalizado turco, e ele quebrou, sei lá, 60 vezes o recorde mundial. O cara era sinistro, e ele era, um anãozinho, pequenininho. Ele pesava 60 quilos só de músculo. Imagina, você pesar 60 quilos, você tem que ser nada. Então, sempre quando associavam o pesista, associavam com a imagem dele, por ser um cara muito, muito famoso, né? E, na verdade, nesses últimos tempos, vem mudando bastante. Os atletas com maior expressão, eles acabam sendo mais longilíneos, maiores, mais altos, com uma envergadura maior. Acabou com a minha desculpa de levantar pouco no agachamento. Não, tem que meter peso para cima. Verdade. Exatamente. Era algo em 3,14 a 3,16 no clean and jerk. Ele pesava 60 quilos e ele chegou a fazer 192 quilos de clean and jerk. De arremesso. Peso pra caramba, mano. Eu acho que isso aí que eu acabei de falar se chama Sinclair, né? Ou é outra coisa? Eu tô viajando aqui. O que exatamente é o Sinclair? Não, é a Sinclair. A Sinclair era uma relação feita justamente pelo peso corporal e o peso levantado. Hoje em dia, o critério de avaliação mudou. Se chama Robbie Points, que é o peso levantado dentro da sua categoria de acordo com o recorde mundial da sua categoria. Então, isso foi alterado também na Federação Internacional. Não se utiliza mais a tabela Sinclair.
Justo, acaba sendo mais, digamos, homogêneo, né? Porque, querendo ou não, Sinclair favorecia mais as categorias menores, né? Justamente, justamente. Então era muito impossível praticamente um atleta super pesado ganhar a categoria Sinclair. Sim. Eram sempre categorias mais leves que acabavam tendo uma relação maior, né? Não tem como um super pesado levantar um cara que pesa 150 quilos, ele não vai levantar 3,14 de peso corporal, ele vai Com meia certeza. tonelada o cara vai levantar acima da Sim, cabeça. nossa, tá Então louco. não tem como, né? É, perfeito. E seguinte, o Pocket Hercules foi o que teve o maior recorde de Sinclair, né? E qual, Exatamente, a maior pontuação. e qual é o maior recorde absoluto? O maior recorde absoluto, eu não lembro de cabeça, mas, puta, na década de 80, 90, tinha muitos pesistas, os caras eram muito fortes de categoria leve, entendeu? Então tinha uns caras muito, porra, tinha o Yuriy Zakharevich, tinha o Norik Vardanian, que também era um cara que pesava 80 quilos, ele fazia 180 e pouco de snatch e 230 e pouco de clean and jerk. Então era um atleta de 80 quilos que tinha uma Sinclair absurda também. Uhum. Então, eu não lembro exatamente qual que era a pontuação dos caras, mas era muito alta, muito alta. Hoje em dia, os caras não conseguem chegar a isso. É As- mesmo, caramba. E essa, voltando lá pro teu peso também, que eu queria muito saber, foi orgânico, assim, tipo, tu ganhando peso, mudando de categoria, ou foi algo meio que tu quis, proposital, foi tu que quis? Foi proposital, João, foi proposital, porque eu lembro que quando eu estava na categoria 105, na época era 105, não era 109, eu acabava me machucando bastante, eu tinha bastante contratura lombar, tinha bastante estiramento, então foi uma decisão, pô, pela minha estatura, se eu pesava 112 e baixava para 105, então eu acabava desidratando e realmente acabava colocando um estresse muito grande no organismo. E daí a gente decidiu subir para a categoria super pesada. Falou, ó, vamos para a categoria mais forte que tem. E daí, tipo, em 6 meses, eu, porra, fazendo um trabalho comendo igual um animal, eu subi 35 quilos. Ou coisa... Dificuldade para comer Eu ou você nunca, tem facilidade? não que eu tenha facilidade, Gabriel, mas é sempre é um trabalho. Você tem que fazer porque é um trabalho. Tem que Então, a fazer. partir do Aham. momento que foi proposto isso, tem que ser feito. Independente de se você consegue ou não, tem que ser feito. Então, Como é que não é é, mais ou menos a alimentação? pô, quando eu tava comendo, eu chegava a comer quase 13 mil calorias no dia, quando eu tava subindo de categoria de peso. 13 Comia mil? demais. Comia demais. Coisa Hoje pra em dia, caramba. puta, eu como um quarto do que eu comia, porque eu já subi o peso e agora eu tô baixando de peso corporal, tô mais Uhum. indo pro lado da saúde, tô realmente me recuperando para dar continuidade, né? Porque não é bom para nenhum indivíduo pesar 160 quilos e treinar do jeito que a gente treinava. Com Então, certeza. eu fazia 6, 7 refeições no dia e durante que eu tive que realmente subir de categoria, eu acordava até na madrugada para comer um prato de macarrão. Eu lembro que a gente comia É. muito, comia muito. E comia mais o quê? Macarrão mesmo? É difícil não comer sujo, como a gente chama, né? Entre aspas, né? Sim, Mas sim. comia chocolate, como é que era? Não, eu não comia muito chocolate. O que eu sujava bastante era com sorvete, porque eu subia muita caloria antes de dormir. Então eu fazia praticamente um shake com proteína, sorvete, creatina, Uhum. colocava. Como é que é o PB2, que é o negócio em pó? É o. Não é amêndoa, é como se fosse uma amêndoa, só que em pó. Você coloca dentro, que também tem Aham. proteína, o colocava a clara de ovo bastante, que aqui vende separado, você compra a clara de ovo e Sei, sei. coloca. Aham. Então, se chama egg whites, né? Tava tentando lembrar egg whites. Então Aham. fazia um shake desse que só um shake tinha 2.000 calorias. E tomava antes de Caramba. dormir bem, bem grosso, bem pastoso, para ir fazendo a Aham. digestão a noite inteira. Ah, sim, enquanto dorme. Ô, E eu Gabi, Isso. reclamando que o João me passou 4.000. 4.500 calorias por dia. Exato. Perfeito, Não, mas cara. 4.500 É bastante, é bastante, é bastante. Pô, se bastante, é for bastante. considerar, é É bastante. Com bastante. certeza. É, não ganhei 2 quilos. E seguinte, tomava bastante suplemento, tipo creatina, tu falou, tomava mais algum que tu ache fundamental ou que teu treinador te passou, teu nutri te passou? Pô, eu tomava bastante durante quando eu tava subindo de categoria, não quando era moleque. Quando era moleque a gente não tinha muito
esse costume. Era até meio que sei lá, não podia meio que falar disso, não tinha muito Era a conhecimento, bomba, então né? tinha era muito É preconceito verdade. em relação a isso, exatamente. Então, não, a minha infância inteira, não minha infância, minha adolescência inteira, nem se falava muito disso. Daí, quando eu fui para a categoria adulto, que eu comecei a cada vez suplementar mais e realmente ver a importância disso. E daí eu passei por alguns nutricionistas, conheci algumas pessoas que me auxiliaram. Um dos nutricionistas que me ajudou muito, desde moleque, foi o Marcelo Ferro, que é um cara renomado no Brasil e no mundo, e ele me ensinou a me alimentar. Eu como dessa forma até hoje, onde ele fala sempre para dividir. Você come primeiro o carboidrato, depois a proteína e em seguida a salada. Diferente do que as pessoas geralmente fazem, come a salada antes, enfim, daí depois você mistura carboidrato e proteína. Então, porque ele fala, ele explica a diferença de digestão, que cada nutriente é digerido em partes diferentes do Sim, seu aham. corpo. Então, eu sempre fiz assim e sempre me alimentei a vida inteira dessa forma. Eu me acostumei a me alimentar dessa forma. Então, Exato. quando eu sinto para comer hoje em dia, eu como dessa maneira. Exato, até porque Uhum. é um cara que precisava comer 13.000 calorias. Se fosse comer a salada primeiro, ia chegar no macarrão, não ia ter mais espaço. Precisava sempre mandar o carbo primeiro, com certeza. Total. É isso. E seguinte, o que eu ia te perguntar agora? Tu. E sobre o campeonato ali, porque tu faz vários campeonatos, né? Mas é meio que um compilado junto com o Level 3 ali. Como é que é isso aí exatamente? Exatamente, exatamente. A gente promove o campeonato, mas na verdade para os participantes do Level 3 terem uma experiência de como organizar e como fazer um campeonato de levantamento de peso olímpico. Então, quando você já chega no nosso Level 3, você já tem uma bagagem muito grande, tanto de aprendizado e ensino do levantamento de peso, quanto de periodização e planificação. E o Level 3, que são 3 anos dentro da nossa graduação, é como fazer um campeonato de levantamento de peso. Então a gente abre o público, que venham pessoas participantes, mas é mais para a experiência dos cursandos do Level 3, como montar uma competição de levantamento de peso. Então a gente faz uma estrutura bem bacana para que eles consigam trabalhar como staff para entender a dinâmica da competição. E tu pretende fazer mais campeonatos, não só pelo Level 3, mas para difundir o esporte, premiar melhor os atletas? Com certeza, com certeza. Esse é um ponto importantíssimo que você falou agora, João, porque não existe nenhum campeonato que tenha premiação em dinheiro. Esse foi, para mim, acho que foi o primeiro que a gente colocou esse ano. A gente deu R$ 1.000 em dinheiro e mais R$ 4.000 em prêmios para o melhor atleta masculino e melhor atleta feminino. Então, esse é o nosso objetivo, realmente promover o esporte e premiar os atletas que fazem o esporte, né? E, Não de... tem nenhum campeonato com premiação amador, assim? Nenhum. Caramba! É. e desde quando surgiu essa vontade, essa ideia de lecionar, passar o que tu ensina, querer também disseminar os campeonatos, fazer campeonatos para as outras pessoas, para levar o LPO para as pessoas comuns, né? Que nem eu ali, que nem os outros praticantes também. Isso é uma boa pergunta, João. Isso aconteceu de uma maneira muito natural, porque eu pratico a modalidade já há 21 anos, né, de maneira muito, muito séria. Então, queira ou não, eu fui criando meu nome dentro da modalidade e conforme que aconteceu o boom do CrossFit aqui no Brasil, as pessoas começaram, pô, a gente precisa aprender o levantamento de peso olímpico. A gente não tem o conhecimento necessário. Pô, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa. Pô, tem aqui ó, o cara que é o Fernando Reis, que ele dá pau nos caras lá fora lá. Então, muitas pessoas começaram a me procurar para fazer planificação, para aprender a modalidade. Então, foi quando a gente abriu o nosso espaço em São Paulo, eu abri uma academia em São Paulo, onde a gente ensinava levantamento de peso olímpico. Esse espaço era pequeno no começo, e logo em seguida a gente teve que crescer para um espaço maior. Logo em seguida, cada vez maior foi crescendo, e eu me mudei para os Estados Unidos, tive a oportunidade de abrir uma academia junto com um amigo meu aqui, que é o meu sócio, e fui crescendo dentro do ramo e desenvolvendo meu trabalho em paralelamente com o meu lado competitivo de atleta. Hoje em dia já eu parei, já pendurei a chuteira como atleta, só vou continuar trabalhando e ensinando o levantamento de peso no Brasil e no mundo afora. E desde quando tu começou a fazer os cursos ali, level um e tipo, desde quando também surgiu essa parada de level um level 2 level 3?
Então, eu sempre fiz os cursos que antigamente se chamavam workshops, né? Que era só para ensinar a modalidade. Só que logo depois que eu ensinava, as pessoas ainda tinham muita dúvida. Tudo bem, mas, pô, agora eu sei fazer. Como é que eu faço para organizar o treinamento? Daí eu tinha que explicar como é que faz para organizar o treinamento. Daí, pô, tudo bem, agora eu sei organizar o treinamento, mas como é que é o treinamento para eu chegar perto da competição? Daí eu tinha que explicar como é que faz para chegar perto da competição. E daí eu comecei a organizar na minha cabeça e falar, ó, realmente o que a gente precisa fazer é uma faculdade, como se fosse uma faculdade de levantamento de peso olímpico, para especialização do indivíduo que vai participar do curso, para que ele saia do curso com todos os fundamentos para levar o esporte para frente e difundir o esporte. Porque no Brasil aconteceu de baixo para cima, digamos assim. A gente tinha muitas pessoas praticando, mas não tinha pessoas ensinando, pessoas capacitadas, entendeu? Então você pode ter, os caras falam, tudo bem, a massificação do esporte é muito bom, é muito importante, mas se você não tiver direção, você só vai ter um monte de gente praticando e não vai sair nada de qualidade. Então, esse foi uma das preocupações, realmente ensinar as pessoas de como trabalhar, para daí, dentro da massificação, você consegue selecionar talentos e realmente crescer a modalidade de uma maneira competitiva. E isso foi nosso objetivo, fazer uma faculdade de levantamento de peso, ensinando através do Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, que o Level 4 é a cereja do bolo, que é a especialização na Rússia, onde a gente conseguiu formar uma turma que passaram 2 semanas fazendo um camping de treinamento lá, que foi bem bacana. Pô, claro, com certeza. E até nesse campeonato que teve agora em Camboriú, semana passada, teve vários talentos também, né? Gurizinho lá de Justamente. 73 quilos, foi bem incrível, consegui acompanhar bastante ali na internet. E assim, cara, quando tu ganhou peso lá, voltando de novo pro assunto, eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Não te prejudicou em questão de mobilidade, coisas assim? Essa é uma boa pergunta, João. Prejudicou até um certo ponto, né? Porque, só para vocês terem um parâmetro, o campeão mundial e o campeão olímpico, ele é um cara da Geórgia, ele pesa 187 quilos, é um cara enorme, enorme, enorme. Ele é monstruoso, eu pareço uma criança perto dele. E daí Nossa, cara, eu muito comecei a grande, subir o então. peso corporal, 140, 145, 150, 155. Daí na minha cabeça eu falei, pô, eu vou ficar mais pesado possível para conseguir deslocar uma carga ainda maior. Só que chegou um certo ponto, aos 160 quilos, que eu comecei a perder muita mobilidade e flexibilidade. Então, eu não conseguia carregar esse peso corporal de uma maneira atlética. Você já começa a ficar muito gordo, daí você começa a perder as características de velocidade, de flexibilidade. Então, você tem que achar um peso que seja bom para você. Esse é um cara que tem uma estatura muito grande, que tem 2 metros e pouco de altura, ele consegue carregar esse peso corporal de uma maneira mais distribuída, digamos assim. Para mim, 155 era um peso bom, chegando a 160 eu já ficava muito pesado e acabava perdendo algumas características importantes da modalidade. A gente. Como é teu treinamento? Tipo assim, você dividia durante a semana, todo dia tinha levantamento de peso, ou dividia, tinha sessões de mobilidade, ou era 2 treinos no dia? Sempre foram 2 treinos no dia, só quinta-feira que era praticamente a recuperação, onde na parte da tarde eu fazia fisioterapia, fazia trabalho profilático, fazia gelo, sauna, massagem, o que for necessário para recuperar o corpo para sexta-feira. Sexta-feira geralmente é o dia mais pesado e o treinamento mais intenso. Mas praticamente depende muito do período do trabalho. Então, durante o período de base, a gente faz muita força, muito trabalho de agachamento, muito trabalho de puxada. Durante o Uhum. período de preparação especial, a gente faz muita parte de correção de parte técnica, muitos Tá. exercícios especiais só para realmente melhorar ou corrigir algum defeito técnico. Uhum. E daí por diante, a gente faz a periodização por períodos. E cada período Sim. por bloco. Cada bloco tem um objetivo diferente. Então, mas sempre estou fazendo levantamento, os movimentos olímpicos, sempre estou agachando, sempre estou fazendo puxada, sempre estou Hora fazendo com menos, hora com musculação. mais carga, basicamente, Exatamente, assim. exatamente. E era 7 dias na semana, então, de treino? Não, descansa no domingo, descansa no domingo. Descansa no Domingo, domingo ó, total daí, ó. total. Daí você não faz nada, não tem tipo.
Não vamos, vamos andar ali, vamos andar uma quadra. Não, não vamos. Você não faz Nem nada mesmo. Nesse Nada, dia, E nesse dia era só bater as 13 mil calorias, a única obrigação, né? É Isso só ficar sem fazer nada. Para vocês terem uma ideia, eu fiz no começo do ano aquele teste metabólico que você mostra quantas calorias você gasta e em Aham. descanso, se eu ficar sem fazer nada, se eu ficar deitado, na época que eu estava com 160 quilos, eu gastava 3.900 calorias. Então, Caramba, velho. só para não fazer nada, eu tinha comido 3.900 calorias. Então, tirando ainda o Caramba. treinamento, tirando o desgaste, que é Com mais certeza. absurdo ainda. Ah, com Com certeza. certeza. Fernando, e assim, ó, a gente vê nas categorias mais baixas que o pessoal é mais encorpadinho, musculoso pra caramba, percentual de gordura bem baixo, e nas categorias mais altas a gente vê que não é assim. Tem alguma vantagem de tu aumentar também o percentual de gordura? Isso é proposital ou acontece naturalmente? Precisa se preocupar com isso? Com certeza, é impossível um camarada pesar 150 quilos seco, é impossível, não tem como. Se você tem que carregar um pouco de gordura. O quesito da gordura, ele é muito importante, né? Que você acaba criando um lastro e até uma proteção para as articulações. As categorias mais leves, um cara que pesa 77 quilos, 80 quilos, ele não pode se dar o luxo de pesar com gordura, que realmente ele vai estar perdendo muita característica importante nessa categoria. Então, as categorias mais leves são os caras mais secos, mais musculosos, geralmente, predominantemente, sempre com membros inferiores e costas mais desenvolvidas, a parte de cintura escapular não tão desenvolvida, mas as categorias pesadas é comum, um cara pesar 140, 150 quilos, ele vai ter um índice de gordura bem maior do que um camarada leve. Ah, com certeza, com certeza. E assim, tu tá morando. É em Miami, né, que tá morando? Faz quanto tempo? Já tem 5 anos já. E Já tu tem 5 tem. anos. E assim como aqui no Brasil, tu tem algum projeto aí em Miami? Ou algo que tu queira iniciar, tanto no Brasil quanto em Miami, algo nesse sentido? Eu já faço parte de um projeto bem bacana aqui, que como se fosse uma academia virtual. É a maior plataforma de treino do mundo, onde a parte de levantamento de peso olímpico é desenvolvida por mim, daí tem a parte de CrossFit, que é o Matt Fraser, tem a parte de nutrição, que tem nutricionista, tem médico, tem fisioterapeuta, então cada segmento existe um profissional que trabalha e desenvolve esse projeto. Então é praticamente a plataforma de treinamento digital. Você entra, vai ter o meu treinamento, você vai estar interagindo comigo, eu vou estar fazendo as correções necessárias e eu vou desenvolvendo dessa maneira. Obviamente que a gente tem o espaço físico, onde eu trabalho com as pessoas, mas a plataforma vem se desenvolvendo e ganhando um tamanho bem bacana. Cara, que incrível! Pô, incrível. Tá, só tem tu e o Matt Fraser ali. Só, tipo, pequena essa plataforma, né? Matt Fraser, Como é que Exatamente. é o nome? Hybrid Performance Method. top, top. Nossa. E seguinte, e tu fala muito sobre criança também, pelo menos tu falou bastante lá no Level 1. E então, como tu pensa em fazer algo relacionado somente com crianças, algo assim, ou tu acha que é muito difícil trabalhar com criança? Não, eu acho, pô, esse é o meu objetivo, conseguir, através do conhecimento, através da divulgação do esporte da maneira correta, realmente colocar o esporte, meu, para que as crianças comecem a praticar de uma maneira massiva aí no Brasil. Esse é um objetivo meu, criar realmente um projeto onde a gente consiga atender crianças. Esse é o meu objetivo. Você consegue, pô, levantamento de peso ele não é uma modalidade cara, é uma modalidade relativamente barata em termos de investimento. Você precisa de um espaço físico, você precisa do material, esse material vai durar 10, 15 anos, e você precisa de um profissional que trabalha com as crianças. Com certeza, esse é um dos objetivos, desenvolver algum trabalho, algum projeto que a gente consiga atender as crianças aí no Brasil, em qualquer estado que consiga fazer essa estrutura. Cara, e com certeza não só levando o LPO para as crianças, mas o esporte no geral, né? Ia ser bem melhor. Eu lembro que na minha escola o professor jogava bola e era isso aí, deu, acabou. Não tinha nem a teoria lá do futebol a gente tinha, era jogava bola e deu, né? Seria bem melhor se a Verdade. gente tivesse exposição, estímulos a esportes diferentes. A criança, quando virar adulto, com certeza vai ter mais consciência corporal, tudo mais.
até mesmo para escolher um esporte que ela gostaria de seguir, né, por mais tempo. Com certeza. Hoje em dia, a nossa educação física é péssima, né? É horrível, né? Com certeza. Realmente, a criança, porra, essa geração que agora, esses caras estão ferrados, bro. Imagina, as crianças têm 2, 3 anos que não conseguem ver o rosto do amiguinho que estão usando máscara. Então, imagina o trauma que essas crianças estão ferradas, brother. Imagina, a gente está criando realmente uma geração que vai ser uma geração fraca em todos É os termos, verdade. psicológicos, físicos, e realmente vai ser bem complicado. E o esporte você ensina valores que nenhum outro setor ensina. Em ansiedade, trabalho em grupo, Muita disciplina. disciplina, tudo isso o esporte ensina de uma maneira muito forte, através de exemplos que você acaba passando. E a criança que não tem contato com o esporte está perdendo uma boa parte da vida, com certeza. Pô, e cabe nós aqui, né, como profissional da saúde, lutar para incentivar ao máximo. Eu aqui no caso da parte da nutrição, tu, o Gabi ali na parte da educação física. Pô, total, né? Cabe nós fazer Com o máximo certeza, desse trabalho possível. com E, certeza. Fernando, e tu tem alguém assim contigo, por exemplo, que monta teus treinos, ou isso foi sempre algo muito tu que fez? Pô, eu tenho algumas pessoas que me ajudam, desde o do professor André Hall, até meu irmão, até mesmo o amigo que é o presidente da Confederação Russa. Eu tenho pessoas que, geralmente, eu sempre busco pessoas que têm um pouquinho não, têm um grande conhecimento, né? E que entendem muito mais do que eu até. Se eu tenho alguma dúvida em relação à minha preparação, se eu tenho alguma dúvida em relação à preparação de algum atleta, eu sempre consulto essas pessoas para me ajudar. É sempre importante você ter 2, 3 pessoas analisando o seu treinamento para que você Com certeza. não caia em nenhuma cilada, digamos assim. Pô, perfeito. Fernando, tu falou ali algumas vezes da Rússia. Os caras são bons mesmo? Os russos são diferenciados mesmo? Outros caras são o sistema, né? O sistema é muito claro lá. Eles já têm já o caminho do ouro. O caminho do ouro foi desenvolvido, né? No Uhum. Brasil, praticamente a gente abriu esse caminho a facão, né? Então a gente não sabia muito bem qual que era a direção certa. Uma hora ia para a direita, outra ia para a esquerda, outra hora voltava. Lá ele já tem já tudo traçado, tudo muito muito claro e fácil de seguir. Não fácil, né? Porque dentro do esporte nada é fácil, mas esse Sim, caminho aham, já foi aberto por outras gerações, então eles não cometem tantos erros quanto nós. entendi. Fernandão, e se a galera, digamos que alguém não te conheça, que tá escutando o podcast, quiser te encontrar, como é que te encontra e Pô, acompanha teu trabalho? pode acompanhar meu trabalho nas redes sociais, eu sou bem ativo aí no meu Instagram, R Reis Fernando, então 2 R's, R Reis Fernando, só me adicionar, eu sempre coloco vídeo, sempre coloco alguma parte de instrução, sempre coloco as datas, o calendário tanto de curso quanto de competição, então se tiverem qualquer dúvida, é só me adicionar e mandar mensagem. Pô, Tem um perfeito. curso online teu? Ainda não. A gente está trabalhando nesse projeto, ainda não temos nenhum curso online. É um projeto que Uhum. está sendo desenvolvido e a gente vai lançar em breve. E para o Brasil Mas tem data? Como é que tá? Você vem direto, não? Para fazer os eu vou cursos? direto, eu vou direto. A gente vai lançar agora, no final do ano, os cursos para o ano que vem, mas eu já tenho a data em abril, eu vou estar fazendo o Level 1. Não sei ainda se vai ser no Sul, a gente está definindo. E eu tenho abril, certeza que eu estaria aí. Tenho também no meio do ano, em junho, julho. Mas eu vou lançar direitinho, as datas já foram Uhum, fechadas e em uhum. breve eu vou Ah, lançar então até o final vem, do vem ano tudo. algumas vezes, então. Não é uma Ritmo, vez eu por vou. ano, esse tipo de coisa, não. Não, eu vou Massa, algumas massa. vezes. Pô, Legal. perfeito. E, Fernando, eu tenho uma pergunta, na verdade você já até tinha entrado lá no começo no tema e tal, que é mais polêmico, se você quiser responder, claro. Com relação ao doping, o que aconteceu, cara? Eu até dei uma lida lá na tua descrição do Instagram e tal, mas pra gente entender melhor como é que é isso. Bom, eu fui fazer minha preparação aí no Brasil, eu sou um dos atletas mais testados do mundo, né? Nos últimos 2 anos eu fiz mais de 65 exames antidopings e Caramba! não tive problema nenhum. Eu fui fazer minha preparação aí no Brasil e eu fui testado, quando eu estava no Brasil, 5 vezes em 7 dias. E Uhum. 2 dessas vezes
Foram às 4h30 da manhã no meu hotel, quando eu estava dormindo, os caras foram atrás de mim me acordar. Eu fiz os testes sem problema nenhum, como sempre fiz, e saiu uma variação maior que 20% do meu hormônio de crescimento. Daí, pô, isso foi 2 meses antes das Olimpíadas, mas de uma maneira muito estranha, eles seguraram isso até 10 dias antes das Olimpíadas. Quando eu estava já embarcando para ir para as Olimpíadas, eu fui notificado pela mídia. Eu não fui nem notificado de uma maneira oficial. Soltaram primeiro na mídia, e daí logo em seguida eu fui atrás de um profissional para me ajudar, que foi um advogado que chama Marcelo Franklin. Ele disponibilizou de uma maneira muito rápida um corpo técnico, um grupo médico, onde eles falaram, a gente precisa ver por que dessa diferença, e justificar de uma maneira plausível. Um dos médicos falou, você precisa fazer um exame de uma ressonância magnética do cérebro. Eu fui e fiz, e deu um pequeno adenoma na glândula pituitária, na parte frontal do lado esquerdo. E esse adenoma, essa glândula é responsável pela produção de hormônio de crescimento, o que justifica essa alteração acima de 20%, que é o permitido. A minha deu 25%. A gente apresentou o laudo médico, fizemos tudo a parte burocrática, e não foi aceito, e eles me deixaram de fora das Olimpíadas. Realmente foi uma sacanagem o que fizeram, mas tentaram me prejudicar, mas não conseguiram. Realmente prejudicaram mais o esporte e o país do que... Com certeza. Eu vou dizer que os outros anos eu não estava tão ligado assim nas Olimpíadas e tal, como esse último ano, que eu fiquei... Cara, eu ia te assistir, eu tava louco para te ver, e do nada eu falei, porque eu fui ver só depois, quando já tava lá na competição, já tava acontecendo a competição, eu falei, o brasileiro não subiu e tal. E depois que eu fui ver, depois você colocou lá uma nota de esclarecimento lá no Instagram e tal. Mas, foi uma pena. E como é que é esses exames? Eles aparecem do nada, tira sangue e tal? Todos os atletas que são os top 10 do mundo, você preenche uma lista. Uma lista não, é um aplicativo no sistema online, que chama Whereabout. Você preenche onde você dorme, onde você treina, onde você vai comer, se você está em viagem, qual que é o número do seu voo, que horas você chega, enfim, você preenche praticamente o seu dia inteiro, e o seu trimestre tem que ser preenchido, mostrando o seu paradeiro. E daí, dentro desse paradeiro, eles podem te testar a qualquer instante, como fizeram 1000 vezes comigo. Eu nunca tive problema nenhum, fui ter problema aí no Brasil, quando eu estava fazendo a preparação física aí no Brasil. Os outros atletas não são tão testados assim, né? Porque, é uma quantidade muito grande de teste, né? Conforme você falou ali. Com certeza, mas é muito grande. Agulhada todo dia. Exato, praticamente todo dia. Eu fiz 5 testes em 7 dias, então os caras estavam realmente... Foi realmente uma perseguição completamente descabida, que fizeram aí no Brasil. Isso não justifica fazer 5 testes em 7 dias. Realmente fizeram os caras que quiseram achar alguma coisa e acharam alguma variação. Com certeza. E daí seguraram para até o último momento, porque se tivesse soltado 2 meses antes, provavelmente eu conseguiria justificar isso, teria tempo para lutar o caso, mas os caras fizeram de uma maneira muito... para recorrer justamente, e de uma maneira muito estranha. Eles esperaram até os 45 do segundo tempo. Então, tem muitas coisas aí que eu não tenho respostas, mas eu tenho alguns pensamentos na minha cabeça que eu mais ou menos sei o que aconteceu. Sim. E tu que está mais próximo do esporte com relação ao doping, você acha, não em relação a nomes, claro que não, mas tu acha que tem mesmo muito doping no esporte, não? Com certeza. Isso tem no mundo inteiro, né? Qualquer esporte em geral, assim, mesmo olímpico. Qualquer esporte. É porque quando você fala doping, geralmente você tem uma conotação muito negativa, mas por muito tempo a creatina era proibida. Todo ano eles mudam as regras, então se o atleta não estiver realmente em cima, teve ano que a cafeína era proibida. Então eles vão colocando e tirando de acordo com o que eles acham pertinente. Deles. Exatamente. O doping é uma indústria, né? Não deixa de ser uma indústria. Eles trabalham em cima do esporte para arrecadar dinheiro. Com certeza. Bacana. Perfeito, então. Verdade, João.
Fernando, acho que o recado tá dado, missão cumprida. Acho que o que eu falei lá Fechado. no início completou aí com toda a tua história. Cara, foi incrível, tá? Obrigadão por ter aceitado o Valeu. convite. E acredito que é isso aí. Perfeito? Satisfação, Fernanda. Eu, como profissional da área, né, pá, pra mim é uma honra, cara, estar conversando contigo, porque, pô, tu é referência demais pra gente no esporte, né, pra gente aqui no Brasil. Então, obrigado mesmo por conversar com a gente, mesmo a gente ainda não sendo tão grande, mas vamos chegar lá. Ainda vamos entrevistar Vamos bastante lá. cara bom como você e obrigado É, mesmo, cara. pô, Aí, obrigado você, João. Obrigado você, Gabriel. Boa sorte aí nessa jornada. E vamos para frente, vamos para frente. Pode contar comigo. aí, valeu.